nesse local aconteceu a transfiguração. As vestes se tornaram brancas e o rosto resplandecia, assim como Moisés, que no Monte Horebe falava com Deus e seu rosto ficava iluminado. Aconteceu também que neste local, Jesus, aquele que sintetizava a lei e as profecias, representado por Moisés e Elias, conversava com eles e a sua roupa, o seu rosto resplandecia. Existem algumas coisas sobre as quais convém falar, meditar. Enquanto estamos neste mundo, somos peregrinos. Habitamos uma tenda frágil. Nossa realidade é precária. Vivemos uma transitoriedade constante que nos remete à falta que nos acompanha, esta sempre, onde quer que venhamos a estar. Somos peregrinos, não temos morada permanente. Apenas administramos por um tempo aquilo que o Senhor nos confiou a administrar. Por isso haveremos de prestar contas na proporção e na medida do quanto nisto tudo viermos a amar. Este é um dos aspectos desta leitura. Há muitos outros aspectos. O segundo aspecto: existem atos que te transfiguram. Existem atos que te desfiguram. A partir das escolhas que tu fizeres, tu poderás ser desfigurado ou transfigurado. Com certeza, nos atos de transfiguração, tu revelarás o rosto luminoso, misericordioso de Deus, que te criou para a liberdade e para que manifestes tudo aquilo que fizeres. A presença santificante daquele que te escolheu e te chamou do cativeiro à libertação. Há certas coisas que tu precisas guardar no coração. Há certas coisas que precisam ser maturadas. É outro aspecto desta leitura. Mesmo que tu sintas, convenha aguardar o momento, a ocasião, a oportunidade, a fim de que elas possam vir a ser reveladas, efetivadas, dadas a conhecer. Existem coisas em ti que neste momento, mesmo boas, ainda precisam ser maturadas, gestadas. Essas, diante de Deus, precisam ser colocadas. Outra expressão dessa leitura é que o Espírito do Senhor nos cobria com sua sombra. Essa mesma expressão nós vemos quando o anjo do Senhor apareceu a Maria e ele disse: o Espírito do Senhor te cobrirá com sua sombra. Aqui também diz: serão cobertos com sua sombra. O Salmo 90 diz: ele te guardará a sua sombra, te cobrirá com suas asas. Durante o dia, o povo hebreu caminhava pelo deserto, sob a nuvem, sob a sombra da nuvem, a proteção da nuvem, a proteção do Senhor. Guarda contigo, o Senhor vela por ti, o Senhor cuida de ti, tem zelo por ti. Todos os teus atos lhes são familiares. O Salmo 138. Ainda não eras tecido no seio de tua mãe e todas as tuas ações lhe eram conhecidas. Agora eu te peço, não te esqueças. Pode-se já numa atitude somente de contemplação, sem descer ao monte
e procurar na base encontrar para a tua realidade alicerce seguro que lhe dê sustentação. Ficar tão somente na contemplação, sem uma base que lhe dê sustentabilidade, é perder-se, é encantar-se, é não ter garantia de continuidade. Que a tua contemplação seja bem alicerçada, pés no chão, olhar para o alto. Os grandes místicos, os grandes santos, foram os que mais fizeram pela humanidade. Eram pessoas com o olhar para o alto, grandes místicos, mestres da autenticidade e da serenidade, mas práticos, ágeis, agindo totalmente pela obra de Deus, dedicados. Contemplação e ação. Evangelho tornado prática, revelando a misericórdia de Deus, numa espiritualidade que tenha os pés no chão e o olhar em Deus, sempre para o alto. Esta é a nossa espiritualidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Apresentemos então a Deus as nossas preces.